E aí, galera, foi muito rápido, professor Jorge. Foi. Não deu nem para respirar, a gente já voltou aí, galera, para a gente trabalhar aí os principais tópicos da nossa aula sobre Zoneamento, né? Sobre Muito zoneamento, bem. sobre Polo Noroeste, sobre Planaflora. Planaflora, sobre nossas terras indígenas, né? Muito bem. Então vamos lá, professor Jorge, sem perca de tempo. Aula 9.2. Show! Olha só, Polo Noroeste e Planaflora é a parte 1 da nossa aula. Beleza, aí a gente falou sobre a criação e ação do Polo Noroeste. A gente falou para você que foi pedir até para o professor grifar a década de 70, né? Então a gente tem que entender que foi uma estratégia do governo federal. Foram políticas públicas para trazer pessoas para essas áreas de fronteira da região norte do nosso Brasil. Aqui, Rogério, estamos numa região de fronteira. Certo. E isso era uma preocupação do governo federal. E até hoje continua sendo, né? Até hoje continua sendo. Imagine lá no passado, onde a gente não tinha uma efetivação de colonização aqui. Exatamente. Certo? Vamos lá, galera. Aí depois, né, em 81 foi criado o Polo Noroeste. Falamos para você que ele foi um projeto financiado pelo Banco Mundial na ordem de 411 milhões de dólares. E aí, Rogério, era muito dinheiro? Muito dinheiro. Meu Deus. Se ainda hoje é, imagine na época. Com certeza. Absurdo. Absurdo mesmo. 1980, mano. E tu não tinha nem nascido, né? Não tinha nascido ainda. Beleza. Vamos lá. Aí, o Polo Noroeste também, né, teve a consequência, também uma coisa muito importante para o nosso estado, que foi a BR-364. Não é isso? Sim, E aí, a gente falou também que esse projeto mudou radicalmente o espaço geográfico do estado de Rondônia, né? E a evidência maior deste impacto ambiental, não só ambiental, mas social e humano e cultural, está ali, ó, na chamada espinha de peixe do desmatamento. Ou seja, é aquela ideia que a gente falou. Abre-se vicinais que dão acesso à BR. Então, produtor, quando pensa em produzir, ele ao mesmo tempo está pensando no escoamento do produto dele. Ele quer vender para sobreviver. Ok? Ok. Então, sempre lembrem, produção precisa de escoar. Então tem que ter essa logística. E a BR foi e é muito importante nesse processo. Muito bem. Continuando. E esse processo de ligação na geografia é chamado de rede, né? Redes. As redes, né, geográficas. Isso. Aí depois veio o Planaflora, que nós falamos para você, que ele veio como sendo uma forma de corrigir muitos dos erros que estavam lá no Polo Noroeste, que ocorreram, ok? E o projeto Polo Noroeste foi muito criticado, inclusive no âmbito internacional, Rogério. O Brasil foi bombardeado na época. Estavam dizendo que a Amazônia toda estava pegando fogo. Que não deixa de ser muito, né? O estado de Rondônia é muito grande, né? Muito grande. É o tamanho, praticamente o tamanho de São Paulo, imagina. Vamos lá. Aí a gente falou que, volta lá um pouco, Rogério, o Planaflora, a gente falou que ele veio e fez esse zoneamento, ele fez um levantamento mais minucioso. Com certeza. Um diagnóstico, ok? E ele inicia o contrato dele em 92 entre o Banco de Reconstrução e Desenvolvimento e o Brasil. Quem executou ele foi o estado de Rondônia. Meu pai trabalhou no Polo Noroeste, ou no Planaflora. Legal, né? Que bom, né? Antigo. O papai é antigão aí no governo, já está aposentado, meu pai. Mas ele trabalhou no Planaflora. Olha aí, show de bola, professor Jorge. Eu era menino, mas vamos lá. Aí também falamos sobre as terras indígenas, né, Rogério? Que são muito importantes preservar. A gente falou sobre os povos que existem aqui. Então, são considerados unidades de conservação. Então, são áreas protegidas. Ok? Vamos lá, continuando. Beleza. Então, Rogério, o nosso querido aluno agora vai fazer atividade? Vai fazer atividade. Beleza. Galera, então, daqui a pouco a gente volta, né? E eu quero voltar, professor Jorge, só para confirmar aí que todo mundo gabaritou essas questões. Fechou. Fechou? Então, tchau, galera. Boa atividade. Até mais.
Voltamos. Voltei animado, professor Jorge. Sabe por que eu estou animado? Fala aí. Porque eu já estou recebendo aí notícias. Alguém está me falando aí que essa galerinha arrasou na atividade. O que você acha? Gabaritaram tudo, né? Gabaritaram? Opa! Fechou, então. Meu amigo, também me falaram, sabe o quê, Rogério? O que o falaram? nosso querido aluno lá, ele tá lá no meio da Amazônia, num lugar assim, um pouco distante. Mas ainda assim ele é top de linha. Com certeza. E ele é aluno da mediação. E ele mediação é top de linha. Top de linha. E ele tá lá longe e ainda assim tá tendo um ensino de qualidade. Show de bola. Fazemos o melhor para esse aluno. Com certeza. Vamos lá, galera. Vamos lá ver se você acertou? Atividade sala, agora é a hora. Só para confirmar, galera. Questão 1. Considera-se como um dos fatores determinantes. Grifa aí, Rogério. Determinante? É, porque a gente tem que grifar palavras-chave. Então, isso também já é outra recomendação, né? Sim. Né, Rogério, que a gente está dando para o nosso querido aluno? Com certeza. Então, fatores determinantes para a criação do Estado de Rondônia. Qual foi um desses fatores? A. Olha. Desmatamento de grande parte da área florestada da Amazônia Ocidental. Será que se desmata? Eita, olha essa alternativa aí, professor Jorge. B. Surto demográfico em função da agropecuária e dos garimpos. C. Obtenção de terras a partir dos incentivos governamentais. D. Insistência da Bolívia na devolução do território pelo Brasil. Mas aí o nosso querido aluno, isso tem a ver nada, o professor não falou nada em relação à Bolívia, não teve esse problema nenhum, então... Né, O aluno tá ligado. Tá ligado. E a Muito letra bem. E, transferência da capital brasileira para o centro-oeste. E aí, Rogério, o que tu acha que eles acertaram? O que você acha? Com certeza. Eu tenho a certeza que ninguém teve dificuldade nessa questão. Isso. Porque tem muitas informações aí bastante confusas, né? Tipo, por Uhum. exemplo, aí, ó, a alternativa A, o desmatamento de grande parte das áreas florestadas da Amazônia Ocidental. Então, será que o desmatamento contribuiu para a criação do Estado de Rondônia? Não. Não, né? Então, qual que é a alternativa correta? Vamos só analisar, antes da alternativa correta, vamos dar uma analisada nessa questão C aí, ó. Olha o que fala na C, ó, obtenção de terras a partir dos incentivos governamentais, contribuiu, será que todo mundo, né, ganhou terra aqui em Rondônia? Será que o governo saiu? Será que não tinha um limite, né? E aí, como que ficou essa questão da terra aqui em Rondônia? E a insistência, né, da Bolívia na devolução do território pelo Brasil. Isso aí a gente nem fala. Nem né? fala de nada. Então, sem perca de tempo, galera, bora confirmar a alternativa correta, que é a alternativa B. Que a gente falou durante nossas aulas. Com certeza. Justamente essa vinda que a gente falou, na década de 60 vinha só 3 mil pessoas por ano, mais ou menos, em média, né? Que depois, na década de 80, pulou para 160 mil. Muita gente. Muita gente. Então, esse fluxo migratório aqui para a região aí, por conta desse, vamos colocar, ciclo da agrícola, ciclo do ouro, né, do garimpo, né, cassiterita, contribuiu aí para a formação do nosso querido Estado de Rondônia. Isso, exatamente. Bora lá, galera. Aquário, né? Muito bem. Questão 2. Sobre o crescimento populacional de Rondônia, pode-se afirmar que, afirmativa 1, nas décadas de 70 e 80 do século XX, o aumento da população coincidiu com um programa de colonização implantado pelo INCRA. 2. As políticas agrícolas implementadas no final do século XX aceleraram a urbanização no estado de Rondônia. 3. Logo após as duas guerras mundiais, muitos europeus decidiram deixar o continente arrasado e iniciar uma nova vida na América, especificamente no estado de Rondônia. 4. A presença de um sistema integrado de transporte criado a partir da construção da BR-364, integrando a Amazônia ao centro-sul do Brasil, facilitou a mobilidade espacial da população em direção a Rondônia. E aí, Rogério, facilitou? Vamos lá, o que você acha, os textos? Rapaz, os textos estão bons, mas tem um ali que está absurdo, né? A gente pode falar para o nosso querido aluno que tem um que é absurdo ali, volta lá. Voltamos aí, ó. Tem aquele que fala
logo após as 2 guerras mundiais, ó. Ô, louco, meu. E aí, veio você? um monte de europeu desse... E a gente falou isso em algum momento. Deixar o continente arrasado, iniciar uma nova vida na América, especialmente aqui, especificamente em Rondônia. Pois é, né? Vamos lá, galera. Sem delongas. Estão corretas apenas as afirmativas. Alternativa A, 1 e 2. B, 2 e 3. C, 3 e 4. D, 1, 2 e 3. E 1, 2 e 4. E aí, professor Jorge, Rapaz, qual é a alternativa correta? Eu acho que eles acertaram. Vamos lá, sem perda de tempo, então, a alternativa correta é a alternativa E, que é a afirmativa 1, 2 e 4. Quer voltar lá, professor, para ver as Volta. afirmativas? Vamos lá, lá, 1, vamos 2 e voltar. 4. Então, um está falando sobre, na década de 70 e 80, falamos sobre o programa de colonização implantado, liderado pelo INCRA, sobre a questão da distribuição de terra. Isso, falamos isso também. Falamos, então está tudo certo. Isso. 2. As políticas agrícolas implementadas no final do século XX aceleraram a urbanização no estado de Rondônia. Também. Então, a outra é a 4, né? É. Então, a presença de um sistema integrado de transporte criado a partir da construção da BR-364, integrando aí a Amazônia ao Centro-Sul. Falamos sobre essa integração, professor Jorge, Isso. que é a BR-364, certo? E as outras rodovias menores e vicinais, todas conectadas à BR-364. Com certeza. Fazendo essa imensa chamada espinha de peixe. Show de bola. E aí, volta lá, professor, por favor. E aí a gente falou para você que volta lá o item 3, né, totalmente fora de contexto. Com né? certeza. Que a gente não falou nem de europeu, nem de nada. E nosso querido aluno conseguiu ver isso aí. Muito bem. Beleza, vamos lá para o próximo. Questão 3. O crescimento populacional de Rondônia passou por diferentes fases, com forte expansão nos anos 70 e 80. Entre 60 e 70, por exemplo, o crescimento anual foi de 4,8%, enquanto entre 70 e 80, esse crescimento foi de 15,8%. A diferença do incremento populacional verificado entre essas 2 décadas explica-se principalmente pelo fator demográfico. E aí, alternativa A, taxa de natalidade. B, taxa de mortalidade. C, saldo migratório. Ou D, índice de fecundidade. E, geroncentrismo. Gerontocrescimento. Gerontocrescimento. Muito bem. Em que momento a gente falou isso? Eu já lembrei da outra palavra, mas é isso mesmo. Ó. Gerontocrescimento. Show de bola, professor Jorge. Vamos lá. Beleza. Nós não falamos disso em nenhum momento. Vamos analisar só o texto, professor Jorge, né? Que é uma questão que tem texto, né? Tem que ser analisado, Exatamente. né? Então está falando sobre crescimento em Rondônia nesse período de 70 e 80, certo? Isso. Então o que é que ele quer saber, né? Que durante, nesse período de 60 e 70, teve um crescimento aí de 4,8%. Já no período... saltou, né? Quase quando aí, ó? Cresceu aí, ó, 3 vezes mais, né? 3 vezes mais. 15,8%. Então ele quer saber a diferença do incremento populacional. Qual foi o fator, né, Jorge? O que contribuiu para esse processo, para esse crescimento aí grandiosíssimo nesse período de 70 e 80? Isso, aí ó, a gente pode até explicar ali um pouco sobre taxa de natalidade, né? Para ele relembrar, né? Lógico. A taxa de natalidade, então nasceram muitas pessoas, né? Esse processo, esse momento era processo aí de crescimento a partir da chegada. Isso, e aí falou, a questão B fala mortalidade. Obviamente não tem nada a ver com a questão. Não. Se aumentou pessoas, o que tem a ver a taxa de mortalidade com isso? Né? Contraditório. Contraditório, então Muito o bem. aluno já eliminou, né? Beleza, vamos lá na questão. Vamos lá? Aí eu tenho aí índice de fecundidade, que no caso aí seria a média de filho por mulher. Então, Por assim, mulher. estava chegando. Estava chegando. Então, isso Mas aí, ainda não é o fator principal. com certeza. E a alternativa aí? E aí o gerontocrescimento, que também não tem nada a ver com a questão. Então Muito só restou a letra C. Olha aí, Saldo galera. migratório. Falamos o tempo todo de migração, milhares e milhares de pessoas chegando todos os dias em Rondônia. Muito bem. Vamos lá. Questão
4. Vai lá, professor. Considerada uma das principais estradas do centro-norte do país, a rodovia BR-364 liga Mato Grosso ao Acre, passando por Rondônia. Antes da construção dessa estrada, só se chegava a Porto Velho pela ferrovia Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Nessa ligação a gente fala não do Brasil, né, professor Jorge? Só lembrando que está mencionando Estrada de Ferro Madeira Mamoré é em relação a Porto Velho e Guajará-Mirim, né? Isso. Certo? Então, o transporte rodoviário era inexistente. A principal vocação da rodovia é o escoamento de soja. Cerca de 400 caminhões com grão atravessam Rondônia rumo ao porto de Porto Velho, onde a soja é levada para Itacoatiara e em seguida embarca para Europa e Ásia. Para que hoje tenhamos esse corredor de escoamento de produção, milhares de quilômetros de estradas adentraram na mata dessa região, retirando do isolamento muitos lugares. Vamos lá, continuando. O comando assinale a alternativa que apresenta as dificuldades enfrentadas para a construção dessa malha rodoviária, principalmente em Rondônia. Então a questão quer saber as dificuldades, né? Isso. Que foram enfrentadas durante esse processo da construção da BR-364, rodovia, certo? A falta de mão de obra nessa região, o que ocasionou um atraso nas obras. B. Os solos frágeis, o clima seco, combinando na dificuldade de transporte dos trabalhadores até o canteiro de obra, clima seco. C. A existência de terras indígenas demarcadas, além de grandes extensões de terras cultivadas. D. Olha só, D. A derrubada da floresta e a dificuldade na construção de numerosas pontes sobre os rios, numerosas pontes sobre rios e igarapés. Ou letra E. A intransitabilidade em determinados trechos devido à existência de grupos indígenas. E aí, quais foram as maiores dificuldades, professor Jorge? Eu acho que o nosso querido aluno vai lembrar, né? O que tu acha? Tranquilo essa questão Tranquilo? também, tranquilo. Tu acha que é mamão com açúcar? Mamão com açúcar, uma questão O simples. solo é frágil? O clima é seco? O solo até a gente concorda, né? Que em muitas partes o solo é frágil. Sim, mas claro. o clima é seco? Não. Faltou mão de obra, professor? Será? Não. Então, E aí, galera? a intransitabilidade em trechos devido à existência de grupos indígenas. Isso aí tá interessante, né? O aluno pode ter errado aí, né? Também pode ter A confundido, derrubada né? da floresta e a dificuldade na construção de numerosas pontes sobre rios e igarapés. Olha, isso aí também pode confundir a cabeça Com certeza. aluno, né? A existência de terras indígenas demarcadas. Olha, a C, a D e a E gerou um pensamento duvidoso na cabeça do sério? aluno. Então vamos confirmar aí logo, sem perda de tempo, a alternativa D é a nossa alternativa correta. Beleza? A derrubada da floresta e a dificuldade na construção de numerosas pontes sobre os rios e igarapés. Porque temos vários rios aqui na região de Rondônia que acabou dificultando isso aí na época, certo? E, inclusive, trazer, né? A logística para trazer material para construir também era um grande obstáculo. Dali chuva sem pavimentação. Imagina, trazer um monte de cimento. Um grande problema. Em grandes caminhões, né? Com certeza. Então, era realmente um problema que dificultou. Que triste atoleiro, hein? Vamos falar assim. Agora tá tudo só em ponte, Rogério. Tá coisa mais linda. Você vai ali no Rio Machado, você vai agora aqui no Rio Madeira, aquela imensa ponte ali atravessando o Rio Madeira, coisa linda, né? Não tinha. Quando que a gente imaginava que um dia ter uma ponte de mais de 1 quilômetro atravessando o Rio Madeira na nossa cidade, né? Que bom, né? Bom. Maravilha. Vamos lá, continuando. Questão 5. O processo de formação socioespacial de Rondônia é deflagrado seguindo padrões de ocupação vinculados à exploração de suas reservas naturais e guiado por intervenções governamentais que condicionam as instituições locais, moldando o modo como seu espaço se organiza. Como forma de tentar solucionar os problemas ambientais existentes, surgiram projetos que nortearam o desenvolvimento socioeconômico de Rondônia. A respeito desses principais projetos, analise as afirmativas a seguir.
Afirmativa 1, Polo Noroeste, foi criado em 1981 e teve a intenção de melhorar a integração da região ao centro já modernizado do Sul, além de uma estratégia de proteção ambiental e de preservação dos continentes indígenas, indígenas e extrativistas. Vamos lá. 2. O Planafloro, projeto agropecuário e florestal de Rondônia, surgiu em 86 e teve como objetivo geral implantar uma abordagem mais aperfeiçoada para o manejo, a conservação e o desenvolvimento dos recursos naturais em Rondônia. 3. O Programa Amazônia Sustentável foi lançado em 2008, tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento sustentável, o uso e a proteção dos recursos naturais e foi muito criticado por não relacionar as comunidades tradicionais indígenas, quilombolas ou ribeirinhas e o conhecimento que possuem da região. Está correto o que se afirma em A, somente a 2? B, somente a 3? C, somente a 1 e a 2? D, somente 2 e 4? Ou então, todas as afirmativas. Então, sem perca de tempo, sem delongas. Alternativa correta, 1 e 2. Show de bola, galera. Então, a gente voltou aqui mesmo só para confirmar o sucesso dos nossos queridos alunos nessa atividade aí da aula sobre Planafloro, comunidades indígenas, Polo Noroeste, zoneamento. Então, a gente volta com vocês aí na nossa próxima aula. Certo, professor Jorge? Show de bola. Valeu, galera. Tchau. Forte abraço. Valeu.